Oi gente, Elê, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Mindhunter do John Douglas e Mark Olshaker. Enfim, o John Douglas, que é o cara da série ali do Mindhunter, sabe? O novinho que sai tentando procurar pistas psicológicas para serial killers e até cria o termo serial killers. Então, é daí que vem o seriado do Netflix. Esse livro é um livro de não ficção. É isso que eu posso falar? Porque ele não conta uma historinha assim e tal. Ele conta como foram os casos reais, mas de uma forma não tem assim divisão, nem cronologia, nem tipo, ele não conta por ordem, nem por tipo de caso. É como se fosse um bate-papo dele falando sobre as experiências que ele teve. Então assim, no começo eu achei ele muito super ultra mega convencido. Eu fui o primeiro a fazer isso. Eu imaginei exatamente o perfil de como era o assassino e o encontramos. Exatamente tudo que eu falei. Ele fala isso praticamente o tempo todo. Exatamente o que eu tinha falado foi o que aconteceu. E aí eu mandei a polícia fazer isso e prendemos o assassino. Uns 2 ou 3 assassinos aqui não foram encontrados. Mas assim, sabe, tem esse lance assim meio, eu sou super americano, sabe? Enfim, sei lá, eu tenho essa visão. Estereótipos. Apesar disso tudo, dele sempre estar falando de que ele previu tudo e de que ele é o bonzão da história toda, gostei mais do personagem mesmo do Netflix, mas enfim. Apesar dele se achar muito aqui, tudo bem, o cara conseguiu traçar perfis psicológicos que capturaram serial killers. Só que o jeito que ele fala assim, mano, parece que só ele ia conseguir fazer, sabe? Aqui ele sai contando um pouco da história dele, como começou, quando era só ele no departamento, quando ele pegava ajuda de outros caras do FBI, quando ele começou a poder contratar gente, quando ele finalmente, depois de milhões de anos, foi promovido a diretor e aí ele pôde realmente fazer um departamento decente para a unidade dele, de como ele pegava muitos casos, de como ele realmente teve um surto lá, que ele passou mal, várias coisas que tem no seriado tem aqui, vários casos que tem no seriado tem aqui, mas não é assim nada dividido, ele vai falando assim, tipo, tem o caso do cara que matou a família, tem o caso do cara que tirava fotos, esse caso que tirava fotos é mais ou menos o mesmo perfil de outro caso que eu estava trabalhando na época, ou em 1970 me chamaram na cidade de tal para solucionar o caso de velhinhas que estavam sendo mortas, enfim, como se fosse um bate-papo ele estivesse contando, assim, imaginei um cara, um velhaco, contando histórias de quando ele estava na ativa, sabe? Então, é um livro gostoso, não gostoso de ler, né, bem, porque olha, tem tanta coisa louca aqui que acontece que tem umas horas que eu parei de ler, porque é umas coisas muito nojentas, muito... Cara, só de você imaginar o cara fazendo as coisas que ele descreve aqui, e ele nem escreve assim nos mínimos detalhes, ele meio que passa de um jeito, eu acho que pra gente não sentir tanto, ele fala assim, o cara que cortava a cabeça das mulheres, cortava a língua e enfiava a língua no olho, sabe, umas coisas assim. Então ele passa rapidamente por isso, como se não fosse nada, e ele até fala uma hora aqui que ele ficou tão submerso nesse mundo, assim, de tentar descobrir como que era a mente dos serial killers, que chegava, assim, em alguma festinha, alguma coisa, ele achava os outros papos totalmente chatos e sem sentido. Não tinha nenhuma emoção no que as outras pessoas faziam. Qual que é a emoção de pintar a cerca de uma, sabe, a cerca de casa, se eu consigo entrar na mente de um assassino e descobrir qual vai ser o perfil da próxima vítima dele, sabe? Então, assim, se você quiser saber sobre os casos que ele trabalhou, vai ter muita coisa aqui, vai ter muita coisa legal, e sobre como ele, tipo, enxergava, como ele fazia esse negócio de pistas pra chegar na mente do cara, só que ele fala, até no começo ele fala assim, óbvio que eu não vou contar tudo, porque eu não quero criar assassinos aqui também, né, enfim. Então é um livro bem interessante nesse aspecto, mas se você estiver procurando assim, lista de serial killers dos anos 70, dos anos 80, não tem nenhuma divisória, nem de período, nem de modus operandi, assim, serial killers de mulheres, serial killers de crianças, serial killer não tem. Ele vai emendando um caso no outro, vendo a ligação deles, a partir da personalidade do assassino. Então, às vezes ele chega na década de 80, vai pra 90, mas volta pra 70, depois vai pra 75, aí passa pra 83, volta de novo pra 70, vai pra 90, depois fala da aposentadoria dele, mistura um pouco a vida pessoal, fala como que tava a situação do casamento dele no meio, enfim. Esse é um livro que ele sai contando as histórias. Realmente eu me senti como se eu estivesse ouvindo um cara contando, assim, histórias do passado dele. Claro que com muita riqueza de detalhes até, né? E aí tem uma coisa muito louca nesse livro, assim, que desde a década de 70,
quando começou, na verdade acho que o termo serial killer era a partir dos anos 50, acho que a galera já começou a usar mais ou menos o termo, né? Mas enfim, cientificamente, uma coisa que fosse comprovada e que as pessoas começassem a acreditar no cara que traçasse esse perfis. E aí tem uma coisa muito louca, que sei lá, na década, em 82, não, 79 no caso de Atlanta, a gente pediu pra imprensa divulgar que a gente estava procurando a menina perdida e que a gente entendia o lado do assassino. Aí em 1983 a mesma coisa, a gente pediu ajuda, não sei o que. Em 90 a mãe foi falar na televisão, né, pra querer que se a filha ainda estivesse viva, não sei o que. Isso é uma coisa muito louca, porque aqui no Brasil, eu não lembro de nenhum caso desse. Assim, que tenha apelo emocional em televisão, em jornal, ou em rádio, ou qualquer coisa do tipo. Porque aqui, por exemplo, ele traça um tipo de perfil que ele fala assim, não, se de repente eu chegar na imprensa e falar que entendo que o cara pode ter assassinado acidentalmente a menina, ele vai se entregar em uns 3 dias. É mais ou menos isso. E aí aparece aquela repercussão na imprensa e depois de 3 dias ou uma semana o cara vai e se entrega. Não se entrega, mas tipo, dá uma brecha para que os policiais achem também, enfim. Então assim, tem muitos casos aqui que eles usaram isso, usaram a imprensa ou usaram essa coisa assim de declarações da polícia mesmo. Do tipo, ó, eu não vou descansar enquanto não encontrar o assassino. E aí ele imaginou que o assassino, vendo isso, ficaria com medo e cometeria algum deslize. Ou que o assassino desafiaria a polícia e daria um depoimento dizendo que fosse uma testemunha. Tem muitas técnicas assim que ele usa, usando a imprensa, que eu acho muito louco, assim, que aqui no Brasil, não que a gente não tenha usado, não sei, né? Mas no caso de, por exemplo, nem quando alguém é sequestrado aqui, chega o pai e fala, ai, por favor, salvem minha filha. A não ser super mega empresários, mas pessoas comuns, assim, eu, você, enfim. Pessoas que não são trilhardárias, nem que não tem nenhuma propriedade, assim, sabe? Então, isso eu acho muito louco. É uma coisa que é muito de filme pra gente, porque aqui não tem nada disso. Eu mal ouço falar de serial killers brasileiros. Eu sei, tem uns livros lá da Ilana Casoy, eu preciso dar uma olhadinha, mas assim, não tem essas coisas mega ultra sofisticadas. Tem vocês que leram aí, eu não li ainda. Eu tenho os livros, mas agora eu vou ler. Porque é uma coisa muito louca, né? Aqui, não sei, o pessoal esconde os casos. Qual é a diferença, sabe? Eu achei isso muito louco. De nos Estados Unidos, desde os anos 70, a galera ficar se utilizando da imprensa pra tentar pegar os serial killers. E assim, dá a impressão que tem muito mais serial killers nos Estados Unidos do que aqui. Por quê? Será que serial killer é um produto de uma sociedade mais desenvolvida? Mais desenvolvida que eu digo assim, né, mais antiga, digamos assim, ou talvez mais evoluída economicamente. Aí já pensei em umas coisas muito nada a ver. Mas é um livro que eu gostei, apesar de achar ele meio assim, eu sou bonzão, mas gostei de conhecer um pouco sobre os casos. Óbvio que caso a caso, assim, ele não se aprofunda nos casos, ele fala o que o cara fazia, qual o perfil que ele imaginou para aquelas pessoas a partir da vítima, ou a partir das pistas que ele via. Então isso eu achei legal, mas se você quiser um aprofundamento, se você quer saber como foi a série de assassinatos, como foi cada um, assim, esse tipo de detalhe não vai ter, até porque no final ele meio que explica também, falando que ele começou a fazer, ele faz, né, algumas palestras para, por exemplo, jovens escritores de terror ou de policial, ou de, como é que chama? Thrillers policiais. Aí ele vai lá e começa a contar uns detalhes, a galera começa a sair, sabe, coisas muito fortes, assim, a galera começa a querer, a não prestar atenção, então ele evita também entrar em muitos detalhes sórdidos dos assassinatos, assim, meio que a gente acharia meio nojento, porque a gente não ia aguentar, meio que é isso mesmo. Porque tem algumas coisas assim que ele conta que, meu Deus, eu tive que dar uma parada. Eu demorei muito, acho que eu demorei uns 3 meses para ler esse livro. Por conta disso e porque, né, como não é uma ficção, assim, uma ordem certinha, a gente fica meio assim, ai, tá bom, quero ver o que aconteceu aqui. Aí você já descobre como ele pegou o serial killer, aí é um outro caso, aí você já sabe que dá pra dar um respiro e tal, então você vai fazendo várias pausas. Eu fiz várias pausas durante a leitura desse livro por causa disso. E acho que é isso então. Então, se você quiser saber micro detalhes e ordem cronológica de quais assassinos ele pegou, não vai ter. Mas se você quiser ouvir um cara contando como foi a vida dele, estudando a cabeça desses serial killers, aí você vai gostar desse livro. E vai ter esses vários respiros para você parar. Tem algumas divisões por caso, mas mesmo assim, quando ele fala de um caso, ele puxa outro já na sequência, não é super separadinho. E é isso então. No geral, gostei. Não gostei do jeito arrogante dele, convencido, mas tudo bem, o cara vai até que pode.
né? Porque foi uma coisa que ele estudou durante muitos anos e acabou pegando muitos serial killers e evitando que eles continuassem na ativa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir, até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre este livro, deixa aqui nos comentários e é isso. Até o próximo.